Olá, no vídeo de hoje trago aqui uma proposta de aproximação de dois temas importantíssimos: acesso à justiça e sistema multiportas de solução de conflitos. Eu começo esse vídeo trazendo uma reflexão sobre o conceito de acesso à justiça. O que significa ter acesso à justiça? Antes da gente desenvolver esse conceito, uma reflexão anterior ela é fundamental. Acesso a quê? E eu me refiro à necessidade de exploração e de delimitação de um conceito de justiça. Justiça é uma palavra vaga, ambígua e tem uma forte carga emotiva, né? O que é justo para mim não necessariamente é justo por você. Há uma diferença, uma dificuldade muito grande de se estabelecer consensos com relação ao conceito do justo. Não é à toa que esse tema movimentou filósofos na história da antiguidade até os dias de hoje, no sentido de desenvolver teorias da justiça. De uma forma mais simplificada, sem entrar no aprofundamento das mais diversas teorias da justiça existentes, de abordagem possível, eu trago uma ideia de reflexão da justiça como uma possibilidade de compreensão sob duas perspectivas distintas. A justiça como sinônimo de uma instituição, o judiciário, num sentido bastante usual, né, vou à justiça, né, ou seja, vou ao judiciário, ter acesso à justiça significaria ter acesso ao poder judiciário, e a justiça trazendo aí uma conexão ou uma ideia de valor. A justiça, valor, esse sentido axiológico, tratando a ideia do justo como um conjunto de valores, direitos essenciais para o indivíduo que esteja ou não em situação de conflito. É possível encontrar uma série de definições, algumas mais formais, restritivas, e outras mais substanciais, materiais, mais ampliadas, que são aquelas que mais me aproximam em termos de identidade ou identificação. Eu começo aqui com um sentido bastante usual e considero de necessária crítica, que é a abordagem restritiva que muitas pessoas fazem de uma leitura fechada do artigo 5º, inciso 35, que estabelece: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Muitas pessoas interpretam esse dispositivo como aquele que traz a consagração do acesso à justiça na Constituição Federal. De fato, essa garantia está ali consagrada, mas não podemos, de forma alguma, analisar o sentido de acesso como sinônimo ou representação da possibilidade que o indivíduo tem de ajuizar uma ação ou oferecer uma defesa. Esse conceito formal excessivamente restritivo, no meu entendimento, não condiz com aquilo que representa um conceito constitucionalmente adequado de acesso à justiça. Além do direito de poder bater as portas do Poder Judiciário, há que se considerar a necessária observância de uma série de direitos e garantias que são constitucionalmente também consagrados, como, por exemplo, garantidas no artigo 5º também, no rol de direitos e garantias fundamentais, o direito de ser tratado de forma igual, de ser julgado por um juiz independente e imparcial, de ter assegurado o direito ao contraditório, à ampla defesa, a possibilidade de recorrer diante de situações de injustiça. Isso tudo está contemplado num conceito ainda restrito, porque vinculado ao Poder Judiciário, mas um pouco mais ampliado do que o anterior, que traz uma noção do acesso à justiça como acesso não só aos tribunais, mas também a uma ordem de valores e princípios constitucionalmente consagrados que são assegurados aos indivíduos. Bem, além das perspectivas formais, restritivas ou um pouco mais ampliadas, nós temos o sentido material do acesso. E é sobre essa questão que eu gostaria de enfatizar. Ter acesso à justiça, num sentido mais amplo, significa ter acesso a uma ordem de valores, a possibilidade que o indivíduo tem de reivindicar os seus direitos, de buscar a satisfação dos seus interesses, dos seus desejos, das suas necessidades, sempre que amparado por lei, o que pode ser realizado no âmbito dos tribunais, mas também por vias
extrajudiciais, como a mediação, a conciliação, a arbitragem, uma serventia extrajudicial e uma série de outros métodos. Hoje muito se fala sobre o acesso à justiça num contexto do chamado sistema multiportas de solução de conflitos. Esse sistema multiportas, que ganha uma maior projeção no Brasil com o advento da resolução 125 do CNJ, ele não é uma conquista ou uma construção nacional. Esse sistema ele foi desenvolvido em meados da década de 70 por um norte-americano chamado Frank Sander, no momento em que realizava uma conferência, a Pound Conference, na cidade de Nova York, e que levantou algumas reflexões, críticas e proposições. Basicamente, o que trouxe de reflexões ou de levantamento Frank Sander? Em primeiro lugar, uma crítica à ideia de que o tribunal funcionasse como um locus de processamento de lides. Entendia ele, né? Se o indivíduo está em situação de conflito, quando ele recorre ao Estado no sentido de obter uma tutela ou uma prestação, o que ele quer é uma solução e que seja adequada, efetiva e tempestiva. Então, portanto, o que Frank Sander propunha naquele momento era que o indivíduo, ao chegar a um tribunal, fosse atendido por um servidor que pudesse fazer uma triagem do conflito e, a partir desse diagnóstico, sugerir ao jurisdicionado que ele adentrasse a uma das várias portas, por isso sistema multiportas, ali disponíveis. Poderia ser a porta do processo, a porta da mediação, a porta de uma orientação jurídica, enfim, de diferentes métodos. Surge aí o conceito que depois ficou conhecido mundialmente de sistema multiportas de solução de conflitos. Podemos dizer que temos implementado no Brasil um sistema multiportas? Entendo que sim, com uma série de desafios, uma série de deficiências, mas um modelo já traçado. Isso fica claro na concepção dos chamados CEJUSCs. CEJUSCs são Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania. Esses centros foram criados por advento de uma resolução, a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, de 2010, e depois reproduzido, ou seja, incorporado no âmbito do Código de Processo Civil. Cabe a esses centros, enquanto unidades do Poder Judiciário, atender indivíduos em situação de conflito em diferentes possibilidades ou diferentes âmbitos de intervenção. Os CEJUSCs devem ser estruturados num setor pré-processual, deve ter um setor judicial e um setor de cidadania, um setor mais amplo que ficaria a cargo de servidores promover a orientação e atendimento a indivíduos sob direitos, inclusive podendo realizar alguns serviços que não jurisdicionais que estão ligados a questões de orientação, documentos que poderiam ser ali emitidos e uma série de outras possibilidades que a gente pode considerar. O setor judicial ele ficaria a cargo da realização das audiências de conciliação e mediação encaminhadas pelos juízes de direito no contexto de processos já ajuizados. E o setor paraprocessual seria um setor de atendimento a pessoas em situação de conflito que não tenham ainda um conflito judicializado e não queiram ter, né? Os desafios são enormes, nós vemos no Brasil uma insuficiência de mediadores e conciliadores, uma insuficiência de CEJUSCs para dar conta aos objetivos audaciosos da política, mas trago aqui uma reflexão. Por que apenas os tribunais podem e devem ser tratados como centros multiportas no Brasil? Nós temos uma série de exemplos de órgãos e instituições que têm uma potencial contribuição para atuar enquanto autênticos centros multiportas de solução de conflitos. As defensorias, os escritórios de advocacia, poderia citar também as promotorias de justiça e até mesmo as serventias extrajudiciais. São autênticos centros multiportas de solução de conflitos com uma potencial contribuição no sentido de dar efetividade ao direito fundamental de acesso à justiça, que eu defino como o direito que o indivíduo tem a uma tutela ou prestação que possa ser prestada a um indivíduo em situação de conflito e que seja tempestiva, ou seja, que venha no prazo razoável, que seja
efetiva, que pacifique o conflito e que seja adequada, ou seja, que respeite as particularidades do caso concreto.